E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o professor Batata e a gente vai agora tratar da primeira aula de lógica proposicional, que é uma parte muito importante da lógica que tem mais incidência na sua prova, tá? Então, muita atenção e sempre lembrando, fazer os exercícios extras que eu recomendei aí, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo aqui, para a gente começar a falar sobre lógica proposicional, é o que é proposição. Não confundir com preposição lá da gramática. É proposição mesmo, tá? Então aqui vai a definição do que é proposição. Proposição é toda sentença afirmativa, fechada. Essa parte do fechada eu vou explicar depois, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ok, essa é a definição formal. Eu vou traduzir aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente. Na verdade, tem que ser uma sentença que afirma, ou seja, não pode ser uma pergunta, não pode ser uma exclamação, uma exclamativa. Tem que ser uma afirmação. Para ela poder ser classificada como verdadeira ou falsa, ela tem que ter um verbo, ela tem que afirmar alguma coisa. Então o verbo necessariamente tem que estar lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício que diz o seguinte: das sentenças abaixo, assinale quais são proposições e, se elas forem proposições, né, atribuindo-lhes o valor lógico. Valor lógico é dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá? Correspondente a ela. Então tá bom. Eu vou ler aqui todas elas e eu vou dizer quais são proposições e quais não são proposições. Aquelas que forem proposições, ou seja, aquelas que puderem ser classificadas como verdadeira ou falsa, eu tenho que dizer se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então vou começar aqui com esse item A. O item A tem o Chile e o Brasil. Apesar de ter um ponto final aqui, que não é uma interrogação, não é uma pergunta, não é uma exclamação, você vê a falta do verbo. Então aqui não está afirmando nada, só está dizendo o Chile e o Brasil. Então isso aqui claramente não é proposição. Então eu vou colocar aqui que isso aqui não é proposição. Tudo bem? Tudo bem até aí? Beleza. Se não é proposição, eu não posso falar, isso é verdadeiro ou isso é falso. Apenas não é proposição. Eu digo verdadeiro ou falso quando for proposição. Justamente a definição que a gente combinou aqui em cima, certo? Então tá, B. Inglaterra e Estados Unidos lutaram contra o Iraque. Você vê aqui um ponto final, você vê um verbo aqui. Então isso aqui sim é proposição, tá? E quando é proposição, ele pediu para eu colocar verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, ao começo da aula, que é bem no comecinho aqui, o que eu vou falar para vocês? A parte de saber se é verdadeiro ou falso agora, essa questão aqui nem é de prova de concurso, tá? Fui eu que inventei para poder dar a matéria. Então nesse comecinho aqui, eu vou pedir para vocês verem se é verdadeiro ou falsa com o conhecimento geral, tá? Mas você vai ver que nas questões de concurso mesmo, que a gente vai fazer, que a gente vai chegar até lá, você não tem que ter um conhecimento externo à lógica para poder responder as questões. Então aqui nesse caso você vai precisar saber se essa frase aqui é verdadeira ou falsa, um pouco de geopolítica aí. Mas no exercício do concurso isso não vai acontecer. Tá claro? Tudo bem? Então nesse caso aqui, para quem não sabe, essa é uma proposição que é verdadeira. Ok? Tudo bem? Então beleza. No item C fala: o Brasil foi campeão mundial de futebol masculino em 98. Ok, nós temos o ponto final, nós temos aqui o verbo, então isso aqui sim é proposição, tá? E a gente já sabe isso aí ou não sabe se é verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui é proposição e é falsa, né? A campeã no caso foi a França. Então é proposição e no caso aqui é falsa. No item D, o triplo de 5. Repara que faltou o verbo. Se fosse assim, o triplo de 5 é 7. Aí seria proposição e seria falsa. O triplo de 5 é 15. Aí seria proposição e seria verdadeira. Mas só o triplo de 5, sem afirmar o que ele é ou não constitui uma proposição, tá? Falta o verbo aí pra gente. Então aqui, obviamente, não é proposição. Tá claro? Mas e aí, Batata, isso daí é verdadeiro ou falso? Não existe classificar em verdadeiro ou falso se não for proposição. Só as proposições são aquelas que podem ser classificadas como verdadeiro ou falso.
tá? Que horas são? Bom, nesse caso aqui do item E é uma pergunta, tem que ser afirmativo. Uma pergunta, obviamente, não é proposição. Ah, mas tem o verbo aí, tudo bem, mas é uma pergunta. Então, obviamente, não é uma proposição. A parte de baixo aqui que eu estou fazendo, esse x mais y igual a 3, é um pouco mais delicado e tem a ver com essa parte aqui, ó, que eu falei, ó, vou explicar depois, lembra da parte do fechada aqui? Essa parte do fechada, que é uma sentença fechada, é uma parte mais da matemática e eu vou explicar agora para vocês aqui, tá? Isso que está aqui, na verdade, x mais y igual a 3, a gente chama de sentença aberta. Por que aberta? Porque nós não sabemos o x e nós não sabemos o y. Então, por exemplo, se o x for 1 e o y 2, aí fica verdadeiro, certo? Se o x for 7 e o y for 10, aí fica falso. Mas sem saber o valor do x e do y, ela fica aberta. Tá? E se ela ficar aberta, eu não consigo definir se é verdadeira ou falsa. Se eu não consigo definir se é verdadeira ou falsa, ela não é uma proposição. Então, para ela ser fechada, matematicamente falando, ela não pode ter letrinhas variando, tá? Não pode ter x, y, a, b e tal, na parte matemática, estou dizendo, obviamente. Tem que ser assim, 3 vezes 7 igual a 10, 5 menos 4 igual a menos 2, sabe? Tem que ser algo desse tipo. Se tiver letrinha, não é proposição porque não está fechada, ela está aberta a vários valores de x e de y. Então aqui não é proposição também. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a parte inicial da definição do que é proposição para vocês. A partir de agora, tudo que a gente vai estudar não está em questão se é ou não proposição. Tudo a partir dessa página que eu vou virar aqui já vai ser proposição. Tá? O que a gente vai estudar agora é a parte de conectivos ou operadores lógicos. Eu vou ler para vocês a definição e, claro, vou traduzir, vou explicar bonitinho para vocês também. Conectivos ou operadores lógicos são aqueles caras que são chamados de conjunções na gramática. Então, na gramática, eles têm o nome de conjunções, tá? Na gramática. E os conectivos têm a função de unir duas ou mais proposições simples para formar, então, uma proposição que a gente chama de composta. Então, olha só. Aqui, no primeiro exercício, o item B e o item C eram proposições, certo? A gente chama de proposições simples, porque aqui não tem o conectivo para ligar duas ou mais proposições, beleza? Nós temos 5 conectivos da lógica e esses 5 são muito importantes para o nosso entendimento do resto da matéria. Então aqui eu coloquei exemplos para você ver. Então olha só, todos esses 5 exemplos aqui é para mostrar os 5 conectivos que existem na lógica. Eu usei como exemplo, hoje é domingo. Esse hoje é domingo é uma proposição simples, certo? Hoje é domingo. Bia não vai à feira é uma outra proposição simples, tá? Simples é aquela que não tem conectivo. Agora eu vou pegar essas duas e vou conectar, eu vou juntar com o conectivo. Então repara aqui que nós temos 5 maneiras de ligar essas duas proposições simples, formando então uma proposição composta. Então aqui é simples, aqui é outra simples. Quando eu coloco esse conectivo aqui no meio, eu formo uma terceira proposição, que ela é composta. Sim, composta por essas duas ligadas por esse conectivo aqui no meio. Tá? Então hoje é domingo e, que é o conectivo, Bia não vai à feira. Isso tudo que eu falei é uma proposição composta, porque ela tem um conectivo ligando essas duas aí. Esse conectivo e, ele tem um nome. O nome dele é conjunção. Então, o nome do conectivo e é conjunção. O símbolo respectivo a ele é esse carinha aqui, ó. Tá? É esse símbolo aqui. E você vai ver bastante isso daí aparecendo pra gente nos exercícios, daí depois você vai ver, tá? É esse símbolo aqui. Beleza? Tá, eu posso ligar essas duas proposições simples com ou. Hoje é domingo ou Bia vai à feira. Esse conectivo ou é chamado de disjunção. Disjunção. No caso, o nome completo é disjunção inclusiva. Mas se chamar só de disjunção, tudo bem também. Beleza?
O símbolo para ele é esse símbolo aqui. A terceira maneira de ligar duas proposições simples é o então. Se uma coisa, então outra. No caso aqui do meu exemplo, se hoje é domingo, então Bia vai à feira. O nome desse conectivo, tá? Na verdade, assim, o conectivo é o então. É que pela nossa gramática sempre vem o se no começo, tá? Se tem o se no começo, tem o então. Se tem o então, tem o se no começo, certo? Esse então tem um nome mais assim, mais antigo como implicação material. Mas o nome mais comum para ele mais recentemente é o nome de condicional. Então vamos colocar aqui, esse é o condicional. O símbolo para ele é uma flechinha, tá? Então o condicional, o símbolo é esse aqui. Esse é o símbolo do condicional. Esses três são os mais importantes, são os que mais caem, mas tem mais dois que não são muito comuns em provas, mas tem que saber, é importantíssimo, tá? Que é esse 4 aqui que fala assim: hoje é domingo, se e somente se, esse é o conectivo, Bia não vai à feira. Esse é o bicondicional ou biimplicação. Eu vou colocar o nome mais famoso aqui, que é o bicondicional. E esse cara aí, o símbolo dele é uma flechinha dupla. É uma flechinha dupla desse jeito aqui. Esse é o símbolo do bicondicional. E por fim, agora tem a última, que é um pouco complicado de entender, eu vou explicar, fica tranquilo. Que é assim, ele parece muito com o caso 2, né? É o caso do ou. Só que esse caso do ou tem um ou no começo e um ou no meio, tá? Ou hoje é domingo, ou Bia não vai à feira. Quando aparece o ou no começo aqui e no meio, chama de junção também, porque é um tipo do ou. Só que é um tipo do ou não igual a esse. Quando tem esse duplo ou que a gente fala, né? Esse duplo ou no começo e ou no meio, nós chamamos de disjunção exclusiva, tá? Então, disjunção, só que exclusiva. No caso aqui seria disjunção inclusiva, mas não tem que colocar, né? Isso daí, quando fala disjunção, ela automaticamente já é inclusiva. Essa daqui tem que falar, esse ou duplo é disjunção exclusiva e o símbolo até parece lá. É o mesmo símbolo, só que com um tracinho embaixo, certo? Ok. Eu vou explicar a diferença desse ou para esse ou, porque teve uma questão recente aí de 2018, das últimas provas, que tinha que saber isso. E quando a gente chegar lá eu vou explicar melhor de novo também, tá? Esse ou aqui, ele permite que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, tá? Quando você fala hoje é domingo ou Bia não vai à feira, pode acontecer desse ser verdade, só esse ser verdade, ou os dois serem verdades. Por isso que chama de disjunção inclusiva, porque ela inclui a possibilidade dos dois serem verdade. O ou exclusivo é ou uma coisa ou outra. Não pode acontecer as duas ao mesmo tempo, tá? Ou isso ou aquilo. As duas juntas, não. Por isso chama de disjunção exclusiva, porque ela exclui a possibilidade de acontecer as duas ao mesmo tempo. Bom, quando chegar mais essa parte que precisar mais disso daí, eu vou falar para vocês de novo isso que eu falei agora. Fica tranquilo, tá bom? Então tá, vamos decorar isso aqui. Ligar com o e chama-se conjunção. Ligar com um ou, só um ou simples, né, chama disjunção. Se, então, condicional. Tá? O símbolo desse símbolo aqui é só do então. O se não tem símbolo. Tá? O se e somente se é o bicondicional. E por fim, esse ou duplo é a disjunção exclusiva. E os símbolos estão aí para vocês. Tá. Combinado? Esses são os 5 conectivos e sim, é para decorar isso, obviamente. Na próxima página, o que a gente vai fazer é uma coisa super importante. Você deve ter ouvido falar, se você estudou um pouquinho de lógica já antes, você sabe o que eu vou falar agora. São tabelas verdade. Tá? O que vai ser? Eu vou virar a página daqui a pouco, calma. O que é tabela verdade? Porque olha só, vamos supor que isso aqui, né, vamos pegar esse exemplo 1, tá? Vamos supor que hoje é domingo seja verdadeiro. Vamos supor que Bia não vai à feira seja falso. Quando você ligou com o e nesse exemplo, você formou uma terceira proposição, uma proposição composta. E aí?
quando eu ligo com o E, vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Nesse caso que eu apresentei, certo? Então você tem que ter uma tabela que me diz todos os casos possíveis para os 5 conectivos. Quando é que o E vai dar falso ou vai dar verdadeiro? Quando é que o OU vai dar falso ou vai dar verdadeiro? Quando é que o C, então, vai dar verdadeiro? Ou quando é que ele vai dar falso? Tá? Você tem que ter isso para cada um dos 5 conectivos e é isso que a gente vai fazer a partir de agora, com calma, aqui nessa página, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Tabelas verdade. Como eu já expliquei antes, tem a definição formal ali em cima. São dispositivos práticos que nos fornecem um valor lógico. O valor lógico é se é V ou F, tá? De uma proposição composta de acordo com o seu conectivo, tá? Então olha só aqui, essa é a tabela verdade do E. O que significa isso? Que é assim, aqui, essa parte aqui, fica tranquilo, tá? A parte mais importante é a parte que está de vermelho, certo? Esse aqui é o símbolo do E, esse é do OU, esse é do C, então. Vamos lá. Aqui, quando você tem duas proposições simples e conecta as duas com o E, você tem que ter uma tabela que me diz todos os casos possíveis. Então vamos lá. Pode acontecer que as duas que você ligou sejam verdadeiras. Nesse caso, a proposição composta, que é a ligada com o E, também dá verdadeiro. Isso quer dizer o seguinte, se eu disser uma coisa é verdadeira e outra coisa é verdadeira, o resultado final é verdadeiro. Se eu disser uma coisa verdadeira e uma coisa falsa, o meu resultado final, que é a composta, dá falso. Se eu disser algo falso, ligar com o E, uma coisa é verdadeira, o meu resultado final é falso. E se eu ligar um falso e falso, o resultado final será falso também. Ok, se a gente for nesse sentido, repara aqui, eu tenho que decorar isso daí, Batata? Sim, você tem que decorar isso. Então você vai ter que decorar para o E 4 resultados. Vamos fazer uma continha básica aqui. Você tem 5 conectivos. Para cada conectivo tem uma tabela dessa, tá? O que você vai ter que fazer então? Para cada um dos conectivos você tem 4 para decorar. 4 são 5 tabelas, 4 vezes 5 tem que decorar 20 resultados. Pô, eu acho isso muita coisa, né? Decorar 20 resultados. Então, para facilitar um pouco, a gente cria umas frases que ajudam você a decorar essa parte final. Porque o que importa mesmo, pessoal, é essa parte final aqui, tá? É isso que tem que ser decorado, tá? Essa parte aqui, ó. Tá bom? É isso aqui. Essa parte, como eu te disse, é para cobrir todos os casos. Você concorda comigo? Quando você tem duas proposições, existem esses 4 casos para considerar. Não existe outro caso além desse, certo? Ou as duas são V, ou uma é V, uma é F, ou uma é F, uma é V, ou as duas são F, certo? O resultado do E que é importante. E como é que eu vou decorar isso daqui? Você vai decorar com essa seguinte frase. Repara uma coisa, só tem um cara que é diferente aqui, né? Que é esse primeiro, tá vendo? Esse primeiro caso dá verdadeiro, no restante dá falso, não é? Então olha só, a gente vai decorar assim, se liga. O E, que é o conectivo E, certo? Só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. E é verdade, né? Ó, o E só dá verdadeiro quando as duas em questão, que formam essa composta, são verdadeiras. Ah, professor, e quando não forem? Quando não forem, dá o contrário, dá falso, certo? Então ele só dá verdade quando as duas forem verdade. Nos demais casos, dá falso. Certo? Beleza, pessoal, essa parte aqui da tabela verdade, eu não vou explicar o motivo de quando é V, quando é F, tá? Já desisti disso. A ideia é que você decore de qualquer maneira essas tabelas verdades aí, certo? De qualquer jeito. Ó a tabela verdade do OU. Se eu disser algo verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro, e só nesse caso, falso ligado com ou outra coisa falsa, o resultado é falso. Então, o que deve ser decorado é isso aqui. Tá? Então eu tenho que decorar o resultado do ou. Como é que eu vou decorar o resultado do ou? Por essa frase que eu coloquei aqui embaixo. E a gente costuma decorar pelo diferente, né? O diferente aqui é esse F, porque o resto é tudo V, tá vendo? Então o que acontece aqui? O ou só dá falso quando as duas são falsas. E, de fato, o ou só tem um resultado falso quando as duas que compõem ela são falsas. Nos demais outros casos, dá verdadeiro.
tá bom? Então vai decorar pela frase. Se fosse você, já ia escrevendo as frasezinhas aí, hein? Que é importante. Vamos ver agora a tabela do se então, tá? Da condicional. O que tem que ser decorado é esse resultado aqui. É esse cara. Vamos lá. Se verdadeiro, então verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se verdadeiro, então falso, dá falso. Se falso, então verdadeiro, dá verdadeiro. Se falso, então falso, dá verdadeiro. Mas Batata, por que se falso, então falso, dá verdadeiro? Não é importante isso agora. Tá? Não faz sentido se apegar a isso nesse momento. Tá? E nem outra. Para passar da prova, a gente não tem que saber o porquê dessa tabela. Eu quero que você decore essa tabela de qualquer maneira. Tudo bem? Beleza? Apenas aceite que é assim e ponto final. Beleza? Vamos lá. Qual é a parte diferente aqui? É esse F, né? Então a gente decora sempre pela parte diferente. O então só dá falso, que é esse caso, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Exatamente, né? O resultado do então só vai dar falso quando a primeira é V e a segunda é F. Nos outros 3 casos, dá verdadeiro. Tá? Então, em relação a isso, agora a gente vai fazer alguns exercícios que eu inventei aqui para poder se acostumar com esse tipo de coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Exercício 2. Classifique as seguintes preposições compostas em verdadeiro ou falso. Tá? Nós temos 3 exemplos aqui e vamos lá fazer isso, né? Por enquanto, você vai ficar me falando se é verdadeiro ou falso baseado no senso comum, tá? Por exemplo, assim, a neve é branca, a gente sabe que sim, tá? O sal é doce, claro que não, tal. Mas você sabe que eu já te falei isso, que depois, nas questões de prova, isso não vai interferir, certo? Você não tem que usar o conhecimento exterior da lógica para resolver as questões. Essa questão que está aqui, eu que inventei, para a gente memorizar lá aquela tabela. Vamos lá então. Então nós temos aqui essa proposição conectada através do E com essa proposição aqui, desculpa, proposição, tá? Ok, a neve é branca, o valor dela, obviamente, é verdadeiro. Então isso aqui é um verdadeiro ligado com E. O sal da cozinha é doce. Isso é falso. Agora eu quero o resultado disso. Qual é o resultado de quando você tem verdadeiro e falso? Tá? Você pode fazer de 2 maneiras. A maneira que eu acho ruim para você, que é fazer assim, ó. Ah, eu vou na tabela do E. Vamos lá, tabela do E. Vamos ver aqui, ó. A primeira é V, a segunda é F. Ah, então na tabela do E, quando a primeira é V, a segunda é F, dá falso. Tá certo fazer isso? Sim, tá certo fazer isso. Mas isso faz com que você tenha que decorar 20 coisas, como eu já falei. A ideia é você sempre ir pela frase. Então eu vou insistir que a gente vá pelas frases, tá bom? Qual é a frase do E? O E só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Vamos lá. O E só vai dar verdadeiro aqui no final quando as duas forem verdadeiras. As duas são verdadeiras? Não. Então é um caso que dá falso. Aí está o item A. O item A, o resultado é falso. Vamos lá, B. O algodão é duro ou Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul? Vamos lá. O algodão é duro. Obviamente, é uma proposição que tem o valor falso. Ou Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Né? Isso aqui a gente sabe que é verdadeiro. De novo, não tem que saber isso na hora da prova, tá? Você não tem que saber capital, não é isso, tá? Só por enquanto aqui. De novo, vamos lá, como é que eu vou fazer o ou? Eu vou olhar a tabela? Não, eu vou decorar a frase do ou. Qual é a frase do ou? O ou só dá falso quando as duas são falsas. O ou só dá falso quando as duas são falsas. As duas são falsas? Não. Bom, então isso aí não vai dar falso? Isso vai dar verdadeiro. Então o resultado final disso é verdadeiro. Decore pelas frases. É melhor. Confie em mim, por favor. Tá? Aqui no item C tem um caso um pouco mais difícil. Você tem 2 conectivos. Você tem o então
e um outro conectivo, tá? Isso é muito comum nas provas, você vai perceber nas outras aulas que isso vai aparecer. E a gente vai combinar uma coisa agora e vai continuar repetindo quando isso aparecer, tá? Quando tiver o então e o outro conectivo faz primeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que você vai primeiro resolver esse E aqui, ó, tá? Então primeiro você vai resolver esse E, tá? Primeiro isso aqui. Depois você vai mexer com o então no final, por último, tá? Isso é uma regra. Sim, pode confiar em mim, isso é uma regra. Primeiro faz outro conectivo e o então é sempre por último, tá? Sempre por último. Vamos lá, vamos resolver esse E primeiro aqui, tá? 5 não é ímpar, mentira. Porque 5 é ímpar, né? 2 é par, verdade. Tá ligando com o E. Tá, você tá ligando com o E, como é que a gente faz? Qual é a frase do E? O E só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras, certo? Então vamos lá. As duas são verdadeiras? Não. Então esse E não dá verdadeiro. Então esse E dá falso. Pronto, resolveu isso. Calma que não acabou. A frase toda é se isso, então isso. Se isso, então isso, certo? Esse primeiro cara aqui é 9 é um número primo. Se você sabe um pouquinho aí de matemática, sabe que isso é falso, né? 9 não é um número primo. Então isso daqui é falso. Agora sim, para terminar, para saber o resultado final, ficou se F, então F. Eu vou pegar e fazer assim, ó. A tabela do então fala que se F, então F dá verdadeiro. Não. Apesar de estar certo, esse não é um bom caminho. O bom caminho é decorar a frase. Lembra que eu te falei isso? O então só dá falso quando a primeira é V e a segunda é F. A primeira é V e a segunda é F? Não. Então isso não dá falso. Então isso dá verdadeiro. Beleza, pessoal? É isso aí. A gente vai se acostumando com essa tabela aí ao longo da aula, tá? Vamos agora, então, aqui para a questão 3. Vamos dar uma olhadinha nessa questão 3 aí. Que fala, considere falsidade, ou considere falsa, a seguinte afirmação. Aqui é um se, então. Vamos marcar isso direitinho aqui, por favor, tá? Então, olha lá. Se Maria é casada com João, então... Não precisa colocar essa flechinha não, tá? Não sei nem porque eu coloquei. Então Maria é minha tia. Ele já deu o resultado final. Quando ele fala que é falso, ele não está dizendo que essa é falsa, que essa é falsa. Não é isso. Ele está dizendo que ela, no total, o resultado desse então já deu falso. Então eu já tenho o final. O final é aqui, ó. Já deu falso. Certo? Dessa forma é verdade que... Então vamos ver agora aqui. É um então que no final dá falso. Opa, isso é importante. Vamos voltar aqui. O então só tem um caso que dá falso. Quando a primeira é V e a segunda é F. Que justamente é a frase que eu pedi para você decorar. O então só vai dar falso quando a primeira é verdadeira. Então, como aqui deu falso no então, a primeira tem que dar verdadeira. E a segunda tem que ser falsa. Não tem outro jeito. É o único caso que o então dá falso. Certo? Então, Maria é casada com João. Verdade. Maria é minha tia. Falso. Mentira. Tá? Então você tem que sempre ler as coisas, as frases, mas depois ver o valor delas. Então, Maria é casada com João. Verdade. Maria é minha tia. Mentira. Vamos lá. É verdade que, alternativa A, Maria não é casada com João. Maria é casada, verdadeiro. Maria não é casada, falso. Eu quero essa? Não, eu quero aquela que é verdade. Essa deu falso. B, Maria é minha tia. Maria é minha tia, eu concluí que é falso. Então não é essa que eu quero. C, no C tem um conectivo E aqui, tá vendo? Pô, Batata, eu vou ter que fazer a conta do conectivo na alternativa? Sim, você vai. Sim, você vai. É isso mesmo.
Então vamos lá. Fazer a continha aqui, ó. Maria não é minha tia. Maria é minha tia, falso. Não é minha tia, verdadeiro. E, o símbolo do E é esse. Maria não é casada com o João. É casada, verdade. Não é casada, falso. Vamos ver, o que deu aqui então? Tem uma continha aqui, né? É o E. Lembra da frase do E? Se não lembra, volta o vídeo ou, né, pega da sua anotação do seu lado. É que já pedi para você escrever do seu lado, tá? O E só dá verdade quando as duas são verdades. As duas são verdadeiras? Não. Então é o caso que dá falso. Mas eu quero o caso que é verdade. Então ainda não chegamos lá. Vamos ver aqui no item D. Maria é casada com João. Maria é casada com João, verdadeiro. Ou é minha tia. Maria é minha tia, falso. Vamos lá agora para a frase do ou. A frase do ou, como eu já mostrei, se você não sabe, volta no vídeo, escreve as frases do seu lado para acompanhar a aula. Escreva as frases do seu lado para acompanhar a aula. É importante. Ok. O ou só dá falso quando as duas são falsas, tá? Para quem não lembra, está aqui. Ok? Está aqui, ó. Só dá falso quando as duas são falsas. As duas são falsas? Não. Então não dá falso, então dá verdadeiro. E ele queria justamente aquela que é verdade. Então aquela que é verdade é a alternativa D. Fica como exercício para você ver que a E também é falsa, tá? Então pega você agora e pausa o vídeo e dá uma olhadinha na alternativa E. Vê que ela dá falsa, tá? Claro, né? Porque se ela desse verdadeira, teria duas certas. Não pode, tá bom? Vamos para o exercício 4 agora. Nesse 4, antes de a gente começar, eu queria falar uma coisa importante aqui. Esse 4 é o seguinte, a palavra enunciados, que está aqui, ela está estranhamente no lugar da palavra preposições. Então, nesse caso, a palavra enunciado está querendo dizer proposições. Ó, até me confundi. Não é preposição, é proposição. Então, enunciado está dizendo proposição aqui, tá bom? É estranho isso, mas às vezes acontece, tá? Outra coisa, esse símbolo é uma outra forma, uma forma mais antiga de fazer os E, tá? Isso aqui é um E. Isso aqui é um símbolo antigo do então. Beleza? Isso aqui é o então. O que apareceu de novo, na verdade, é esse tiozinho aqui, tá? Esse tiozinho aqui, esse tiozinho que está aqui, ou esse símbolo aqui, eles querem, esses dois caras aqui querem dizer negação. E tem uma tabela aqui na esquerda para você entender isso, tá? Olha só, negação é bem tranquilo de entender, né? Quando uma coisa é verdadeira, a negação dela é falsa, né? Porque negação é o contrário. E quando uma coisa é falsa, a negação dela só pode ser verdadeira, que é o que está aqui, tá vendo? Quando uma proposição P é verdadeira, então não P só pode ser falsa. Quando uma proposição P é falsa, o não P é verdadeiro, certo? E eu queria que você se acostumasse um pouquinho a chamar as proposições de P, de Q, de R, S, porque se você não dá esses nomezinhos curtos, você tem que falar a frase inteira. Então a gente tem esse costume de chamar de A, B, M, N, P. Então quando você tem essas letrinhas aí, são as proposições. Tudo bem? Fechado? Então vamos lá. Aqui então vamos traduzir isso. Seria no caso aqui A, isso aqui é o E, tá? Aqui seria a negação do M. Então, aqui seria a negação do B. Aqui é o ou, como a gente já sabe, e aqui é o N. Tá? Ele quer saber qual é o valor disso, qual a alternativa certa em relação ao valor disso daqui. E ele fala, A e B são proposições verdadeiras, M e N são proposições falsas. Vamos lá então, o que acontece aqui? Como tem parênteses, tem que resolver primeiro parênteses, né? O então é sempre o último, é como a gente já combinou. Vamos lá. No caso do A, o A é verdadeiro. Ele fala aqui, tá? Então isso aqui é verdadeiro. O M é falso.
Se o M é falso, então a negação do M só pode ser verdadeira. O B é verdadeiro, então a negação do B só pode ser falsa. O N, por sua vez, é falso, então o N é falso. Então é isso e isso, então isso ou isso. Tem que resolver isso daí, tá? Vamos primeiro resolver os parênteses. Aqui é um E. Vamos resolver só essa partezinha primeiro, tá? Então essa parte aqui, ó. Vamos lá. Qual é a frase do E? O E só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras, não é isso? Confere aí no sua anotação, certo? E justamente é o caso. As duas aqui são verdadeiras, então esse é o caso que o E é verdadeiro. Aqui é o OU. Vamos lá, qual é a frase do OU? O OU só dá falso quando as duas são falsas. Opa, é o caso, né? As duas são falsas, então é o caso que o OU dá falso. E no final tem que fazer esse então aqui ainda, né? Qual é a frase do C então, do conectivo da condicional aqui no caso? A condicional só dá falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tá? Pessoal, na verdade a condicional é a única que importa a ordem, tá? Aqui no E, por exemplo, se você trocar a ordem das duas proposições, dá na mesma. Se eu trocar a ordem daqui, dá na mesma do OU. Essa aqui importa a ordem. Por isso que tem aqui a primeira e a segunda, tá? Então, o então só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Correto? Que é justamente o caso que está aí. Esse é o caso, então, que o então dá falso. Então, no final, o valor lógico daquele que ele montou é falso. E falso está na alternativa D. Fica como exercício você verificar que a A não está certa, tá? Que a E também não está certa. Dá uma olhadinha nisso aí também. Tá certo? Essa foi a questão 4. Agora a gente vai fazer uma questão um pouco mais difícil, que é essa questão 5 que está aqui. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá bom, vamos lá. Essa questão 5, inclusive, o conceito que está nela vai repetir mais para frente, porque teve uma questão de 2018 que caiu isso. Então a gente vai falar isso agora, mas vai voltar a falar sobre isso numa outra aula mais de exercício para a gente treinar. Combinado? Ele fala o seguinte: considere falsa a afirmação Marcos é alto e Ana é feliz. E verdadeira a afirmação se Marcos é alto, então Ana é feliz. Nessas condições, é correto afirmar que necessariamente... Tá, então isso que eu coloquei aqui, obviamente, é uma coisa para minha solução. Tá? Não tinha isso na prova, obviamente. Tinha só essa parte aqui e as alternativas. Mas eu coloquei aqui para ser mais didático com você. Vamos lá. Ele está dizendo que esse E tem que dar falso. Então isso e isso tem que dar falso. Ao mesmo tempo que se isso, então isso tem que dar verdadeiro. Se isso, então isso tem que dar verdadeiro. E aqui embaixo eu coloquei a mesma coisa, tá? Então Marcos é alto e Ana é feliz tem que dar falso. Se Marcos é alto, então Ana é feliz tem que dar verdadeiro. Eu coloquei esses dois casos aqui, na verdade não são dois casos, são a mesma coisa, mas você já vai entender por quê. Tá bom? Você já vai entender por quê. Espera um pouquinho aqui, tá? Espera só um minutinho. O que eu quero que você entenda aqui é que a Marcos é alto e Ana é feliz, eles se repetem nas duas, né? Então se eu chamar, por exemplo, aqui de P a proposição Marcos é alto, aqui embaixo também aparece esse P. Se eu chamar de Q a proposição Ana é feliz, ela aparece aqui também. São as mesmas aqui, ó. P, P, Q, Q. P, P, Q, Q. Correto? Tá. Beleza, só que é o seguinte, pro E dar falso tem muitas maneiras, né, de o E dar falso. Pro então dar verdadeiro tem muitas maneiras também. Só que presta atenção agora que eu vou falar. Você quer que o E dê falso ao mesmo tempo que o então dê verdadeiro. Vamos de novo? Eu quero que o E dê falso com as proposições P e Q, e que o então dê verdadeiro com as mesmas proposições P e Q. Tá?
Então vamos voltar na tabela e ver quando que isso ocorre. Quando que o E dá falso e o então dá verdadeiro ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui a tabela do E e a do então. Quando que o E dá falso ao mesmo tempo, atenção, ao mesmo tempo que o então dá verdadeiro. Eu vou anotar para você porque eu já enxerguei aqui, tá? Atenção, tá aqui, ó. O E dá falso e o então verdadeiro nessa linha. Só que tem outro caso também, que é a linha de baixo. O E dá falso e o então verdadeiro aqui, tá vendo? Só tem essas duas linhas que servem. Qual é a primeira linha? A primeira linha que isso serve, essa primeira linha, é quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Ou seja, isso aqui vai acontecer quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira. Esse aqui é o primeiro caso que isso ocorre. Existe também um segundo caso que isso ocorre, que é o caso que está nessa última linha aqui, tá vendo? Onde o P é falso e o então é verdadeiro ao mesmo tempo. Que caso que é esse? É o caso que ambas as proposições que compõem ali são falsas. Tá? Tanto a P quanto a Q são falsas. Então tem o caso que essa a P e a Q são falsas. A P e a Q são falsas. Beleza. Agora ele está aqui. O que eu posso afirmar sobre isso? Olha só agora, atenção. A proposição Ana é feliz, no primeiro caso, ela é verdadeira. Mas existe a possibilidade do segundo caso, que ela é falsa. Então você não consegue saber, com as informações que ele deu, se Ana é feliz é verdadeiro ou se é falso, porque existe o caso de ser verdadeiro e existe o caso possível também de ela ser falsa. O que eu quero que você fique atento aqui, que é super importante, é no Marcos é alto. Repara aqui nessa proposição do Marcos é alto. Repare nela, por favor. A proposição Marcos é alto, tanto faz se é no primeiro ou no segundo caso, ela sempre dá F, tá vendo? Tanto nesse caso de cima quanto nesse caso de baixo, Marcos é alto é falso. Tá? Não fica variando, porque a outra não, a outra pode dar verdadeiro ou pode dar falso, né? Então não dá para afirmar nada sobre ela, mas o Marcos é alto é falso de qualquer jeito. Então a conclusão é que a proposição Marcos é alto é falsa. Se Marcos é alto é falsa, Marcos não é alto é verdadeiro, logicamente. Então a alternativa certa é aquela que é verdade, né? A verdade é que Marcos é alto? Não, Marcos é alto é falso. Marcos não é alto é verdadeiro, certo? Ana é feliz? Não dá para saber. Pode ser verdade, pode ser falso. Ana não é feliz? Não dá para saber. Pode ser verdade, pode ser falso. Certo? E essa alternativa E, é claro que não é, né? Nada se pode afirmar sobre Marcos e Ana. Pode sim, pode se afirmar isso aqui. Tá certo, pessoal? É uma questão um pouco mais difícil, eu sei, mas como caiu na prova recente, na última prova de 2018, eu preferi fazer com vocês essa vez e mais outra que virá depois. Você reparou uma coisa importante aqui? Uma coisa importantíssima. Você sabe quem é o Marcos? Você sabe quem é a Ana? Não, você entendeu? Eu não preciso saber se o Marcos é alto ou não, se a Ana é feliz ou não. Eu preciso conhecer as pessoas para poder assinalar a alternativa. É isso que eu falei para você no começo, tá? No começo você precisava saber se a neve é branca ou não, se o sal é doce ou não. Mas aqui é uma questão de prova, um pouco mais antiga, mas você não tem que saber sobre o Marcos e a Ana para poder responder a questão. Claro, né? Ok, vamos para a próxima. A próxima aqui vem completar a tabela verdade, que está faltando duas tabelas verdades, né? Do C e somente C e do ou, do duplo ou, né? Da junção exclusiva. Então vamos passar rapidinho por isso, porque é uma questão de decorar, tá, pessoal? Então tá aqui
Esse aqui é o C e somente C, você tem que decorar isso, que é importante. Tá? E como é que eu decoro isso? Então, verdadeiro, C e somente C, verdadeiro é verdadeiro. Falso, verdadeiro, C e somente C, falso, dá falso. Enfim, o que é importante que a gente combinou? A frase. A frase que está aqui embaixo decora tudo isso ao mesmo tempo. Então, o C e somente C, como é que fica? O C e somente C só dá verdadeiro quando as duas são iguais. Na verdade, as duas são iguais é uma maneira de falar bem rapidinho, né? Quando as duas têm valores iguais. Então, olha só. Nesse primeiro caso, as duas têm valores iguais, são ambas verdadeiras. Aí dá verdadeiro. E quando ambas são falsas, também dá verdadeiro. Então, ele dá verdadeiro quando as duas, que é o P e o Q, têm valores iguais. Quando tem valores diferentes, dá falso. Tá? Então só dá verdadeiro quando as duas têm valores iguais. Em contrapartida a isso, o ou exclusivo, aquele ou uma coisa ou outra, funciona ao contrário. Ele só dá verdadeiro quando as duas são diferentes. Tá? Então lá, quando as duas são de valores diferentes, né, VF dá verdadeiro, FV dá verdadeiro. Nos outros casos que elas são iguais, dá falso. Tá? Então você tem que decorar mais duas frasezinhas aí. Nós vamos treiná-las agora no exercício 6 que eu montei para vocês aqui. Vamos lá então? Classifica as seguintes proposições compostas em verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Aqui seria: a Lua é um planeta, C e somente C, o Sol não está congelado. Isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. A Lua é um planeta? De novo, nessa parte aqui, para começar a estudar o conectivo, eu vou pegar um conhecimento exterior à lógica, mas você já viu que não precisa disso. A Lua é um planeta? Não. Isso é falso. C e somente C, o Sol não está congelado. De fato, o Sol não está congelado. Isso é verdadeiro. Como é que é o C e somente C? Como é que é a frase? Já decorou? Tem que decorar. C e somente C só dá verdadeiro quando as duas têm valores iguais. As duas têm valores iguais? Não. Então não dá verdadeiro. Então dá falso. Dá uma olhadinha agora no item B. Nesse item B que está aí, ele fala o seguinte: se tomate é fruta, então... Aí tem outro conectivo aqui, um ou duplo. Aí já comentamos isso antes, vou comentar de novo. Se tem o então e um outro conectivo, esse outro conectivo faz primeiro. Ele tem precedência. Então, fazer isso aqui primeiro. Tá? Vou fazer essa parte aqui primeiro. Depois eu vejo esse então. O então sempre é por último. Confia em mim. O então sempre é por último. Então, ou isso, ou isso. Reparou aqui no ou duplo? Isso é importante, tá vendo aqui, ó? Esse ou no começo e o ou no meio. Esse é o ou exclusivo, que a gente acabou de ver na tabela agora. Ou, o dia tem 24 horas. Verdade. Há prédio de 5 andares. Verdade. Qual é a regrinha do ou exclusivo? Vamos pegar aqui para te lembrar? O ou exclusivo, que é o ou, né, o duplo ou, só dá verdadeiro quando as duas são diferentes. As duas são diferentes? Não, elas são iguais. Então, não dá verdadeiro. Vai dar falso. Então, isso aqui tudo é falso. Agora a gente vai ver essa primeirinha aqui. Se isso, então isso. Tá? Se tomate é fruta, sim, tá, pessoal? Vai frustrar muita gente aí, mas sim, tomate é fruta, beleza? Isso é verdade. Como é que ficou então aqui o resultado? Ficou se V, então F. Então, no então, o que aconteceu? O então a gente já sabe, hein? Já falou sobre isso, certo? O então só dá falso quando a primeira é V e a segunda é F, que é justamente o caso, né? Que a primeira é V e a segunda é F. Então, esse é o resultado final da falso. Certo, galera? Para a gente finalizar essa aula aqui de hoje, eu vou colocar aqui para vocês um resumo da tabela verdade e das frases. Isso que você está vendo agora aqui, sim, deve ser decorado de qualquer maneira, tá? Aqui você tem as proposições P e Q, as 4 possibilidades, né? Tá? E tem o resultado do E, do ou, do então, do C somente C
e do ou exclusivo. Essa parte final aqui é da negação, né? Quando o cara é verdadeiro, não ele é falso, né? Quando o cara é falso, não ele é verdadeiro. Tá? Mas isso aqui é óbvio, tá? Os mais importantes são os 5 conectivos, os resultados deles. Então você vai decorar isso através das frases, que eu repeti bastante na aula de hoje, e elas estão aqui embaixo para você poder ver. Tudo bem? Tá. Rapidão aqui, ó. Rapidão aqui. Se liga. Olha esse exercício que eu peguei da prova recente, 2018 VUNESP aqui. Ele é bem simples, tá? Pausa o vídeo e lê e tenta fazer, tá? Pronto? Já pausou? Tentou fazer? Acertou, né? Porque se você entendeu o que eu falei aqui, você acertou essa questão. Porque ele apenas quer a tabela verdade do ou uma coisa ou outra, que é o ou exclusivo, que a gente acabou de ver. Como é que funciona o ou exclusivo? Qual é a frase do ou? Ó, é exclusivo, né? Ou uma coisa ou outra, certo? Qual é a frase do ou exclusivo? Só dá verdadeiro quando as duas são diferentes. As duas são diferentes aqui no caso 2, então aqui dá verdadeiro. Aqui no caso 3, então aqui dá verdadeiro. Quando nos demais casos, dá ao contrário, que é falso. Essa é a tabela verdade do ou exclusivo. E ele só queria isso. E isso está na alternativa B. Certo? Bem simples, né? Para quem sabe a tabela verdade, ficou bem tranquilo. É isso aí, pessoal. Foi um prazer enorme falar isso para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço.